Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abre tua Bíblia no livro de Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 6. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Amém? Diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau e recebem respostas. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Coloca na versão Almeida só o verso 12 para mim, Josué. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Somente até aí. Fecha os teus olhos mais uma vez. Eleva o teu espírito até o trono da graça do Senhor. Fala com Ele que você quer ouvi-lo nessa noite. Fala: eu não posso sair daqui. Estamos entrando numa segunda etapa do culto. Nós falamos com o Senhor, adoramos o Senhor, e agora vamos ouvir o Senhor falar conosco. E eu tenho certeza que todo o período do culto o Senhor está trabalhando por nós. E tem coisas para nos revelar. Fala com Ele: Senhor, eu sei que cada parte desse culto é de suma importância. E eu quero levar a minha mente cativa à obediência da mente do Senhor Jesus Cristo, conforme me instrui o apóstolo Paulo. Porque eu preciso entender que o Senhor está falando comigo. Fica perto de mim. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero saber o que é que o Senhor quer falar comigo, pessoal. Cada minuto deste culto é importante. E o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te adorar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar.
este lugar. Amém. Você pode se assentar. Oséias está trazendo um recado meio pesado para o povo do Senhor. E ele traz uma denúncia. E o que é que o Oséias ele está denunciando? Ele está dizendo assim: houve um acordo entre o povo e os sacerdotes. Houve um acordo entre o povo e os profetas. E por isso a minha palavra ela não é ensinada. E quando é ensinada, ela não é aderida. Há uma rejeição à minha palavra. Ele está dizendo assim: o ofício dos sacerdotes foi comprado. O ofício dos profetas foi comprado. Por quê? Porque o inimigo ele não tem medo de aglomerado de pessoas que dizem que são de Deus. O inimigo teme pessoas que vivem a reta e santa palavra de Deus. Por isso ele trabalha com propostas. E ele diz assim: efeito colateral deste acordo: o povo vive como quer, o sacerdote prega o que o povo quer ouvir, e o profeta diz que Deus está recebendo. Efeito colateral: vocês se multiplicam, mas o pecado multiplica, e por causa disso vocês não serão mais sacerdotes, vocês não terão nada de mim para oferecer para ninguém, e vocês vão comer, mas vocês não vão se saciar, vocês vão coabitar, mas vocês não vão se multiplicar. Efeito colateral. E aí no verso de número 12, ele diz assim: o que aconteceu? Porque se Deus não é, qual é a tua relação com a palavra de Deus? A tua relação com a palavra de Deus. Qual é o espaço que você dá para a palavra de Deus governar você? Você e a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus não está, Deus não está. Ok? Sabe o que aconteceu aqui nessa época? O povo de Deus não quis a palavra de Deus. Então, eles passaram a consultar os ídolos. E vocês sabem o que aconteceu? Eles consultavam os ídolos e os ídolos respondiam para eles. Olha aqui, que coisa séria. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde. Pastora, mas não está escrito que os ídolos têm olho, mas não vê, tem mão, mas não pega, tem boca, mas não fala? Sim. Mas, presta atenção, quando há uma rejeição consciente à palavra de Deus, Satanás envia um espírito, e este espírito passa a governar a mente dessa pessoa, para que ela não entenda a palavra e não se sujeite a ela, e essa pessoa ela fica dentro da igreja, mas ela não está ligada a Deus. Deus não fala com ela não fala com Deus, a mente dela não atinge o que Deus está falando, mas ela tem respostas. Eu vou ler o versículo. Meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque, presta atenção, fala comigo, espírito de luxúria. Presta atenção, o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição a Deus. Pastora, o que é luxúria? Prazer carnal. Pastora, só sexual? Não. Sexual também.
mas não só sexual. Vamos lá. É tudo aquilo que dá prazer para a sua carne. Quanto tempo você fica na frente da TV? Você maratona assistindo séries? E lendo a palavra, buscando entender a palavra, jejuando, orando e adorando o Senhor no seu lugar secreto de oração na sua casa. Tem um lugar destinado à oração na sua casa? Tem? Ou será que na sua casa tem 4 televisões, espaço, salão de jogos, piscina, uma cozinha ampla, mas não tem nenhum lugar aonde fique ali a tua Bíblia, aonde fique ali um copo de água, aonde fique ali uma flor, aonde fique ali o seu manto? Se você é dessa igreja, então você tem um manto de oração. Você sabe que o Senhor deu uma palavra para essa igreja, toda oração que fosse feita debaixo desse manto, Ele iria atender. Então você ora dentro da sua casa com o seu manto, ou o seu manto está guardado, jogado, você nem sabe aonde. Sabe o que é isso? É prazer carnal. A comida, você come coisas que você não pode comer. Pastor, eu não posso comer, o médico me proibiu, acaba com a minha saúde, mas eu como. O que é isso? Prazer carnal. Você come mais do que o teu organismo precisa? Pastor, é ansiedade, é um deslocamento, é uma angústia, e aí eu descarrego na comida. Prazer carnal. Fala. Sabia que tem gente que é viciada em fala envenenada? Ele tem um poder demoníaco na fala. Tudo que ele fala é para diminuir, é para competir, é para defamar, é para abater e é para humilhar, é para reclamar, é para murmurar, é para lamuriar. E ele não consegue não falar. Se ele não falar, ele dá um ataque cardíaco, ele morre. O que é isso? Prazer carnal. Escutar. Sabia que tem gente que, se não souber da vida alheia, se ele não souber a última, se ele não souber detalhes daquilo que ele não vai resolver, que ele não vai orar, ele fica doente, mas ele precisa escutar. Prazer carnal. Peraí, vamos lá. Então, o que traz o domínio desse espírito de luxúria? O vinho. Volta aí para mim. Eu acho. O 11. A luxúria é o vinho e o mosto que tiram o coração. Sabe o que é? O vinho, você sabe o que é? Representa a alegria. É aquela alegria que o povo de Deus deveria ter na alma por ser de Deus. Você sabia que todo aquele que aceita Jesus, ele tem que receber na alma uma alegria. A palavra diz assim: a alegria do Senhor, a nossa força mas a alegria do povo de Deus não estava na presença de Deus. E essa alegria não pode ser substituída nem pela própria obra de Deus. Lembre-se que quando Jesus mandou 72 discípulos, enviou, e eles voltaram felizes da vida, e eles disseram assim: Senhor, os doentes são curados, os enfermos, né? E até os espíritos imundos nos submetem. A alegria maior porque os demônios se submetiam a eles. Aí Jesus disse assim: eu vi Satanás cair como um raio. Ou seja, quando vocês oraram, ele caiu e eu vi ele caindo. Mas não se alegrem por causa disso. Repete comigo, igreja: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, peraí. Aquela alegria viciantes
que o crente tem dentro da alma. Deixa eu dizer uma coisa triste para você, na real. Eu já vi igrejas inteiras, cristãos, viciados na presença, aspas, do Espírito Santo. Cada vez que a igreja tinha que cair na unção, tinha que tremer, tinha que sentir, sabe? Viciados na alegria própria da alma. Jesus, Deus, não se tornou a alegria desses. E você sabe o que é que... Sabe o que é o mosto? O mosto é o melhor do vinho. Geralmente ficava para a família. Tem gente que é viciado no melhor, né? Pastor, eu estou tão acostumada, assim, a minha vida ela anda, sabe? Voa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sinto o movimento. E qual é a sua alegria? A minha alegria é essa. Ó aqui, as minhas conquistas. Ó, como eu ampliei o meu conhecimento, ampliei o meu patrimônio. Ó, como eu estou bombando e Jesus é assim. Você sabe o que é que... meu Deus. Você sabe que o vinho e o mosto, eles cortam a tua sabedoria. Ele te deixa completamente incapaz de ter discernimento real de vida. Nietzsche, um pensador que não gosto muito do Nietzsche, escreveu coisa interessante. Humanista. O Nietzsche escreveu que a luxúria, ele que escreveu, deixa o homem menos inteligente. Todo homem que toda pessoa, né, que se deixa enredar pela sexualidade, fica mais estúpido. De onde será que ele tirou isso? Oséias tinha dito, muito bom dizer, tiram o coração, sabedoria. A sabedoria da vida, ela não vem pelo intelecto. Não é o cérebro. Ela não vem pela alma, ela é revelada. E o espírito da luxúria, quando você coloca o teu prazer em coisas que não são Deus, a comunhão com Deus, a presença com Deus, um espírito se adona da tua vida. Aí você vai dizer assim, pastora, mas tem pessoas que estão dentro da igreja e biblicamente estão vivendo e fazendo tudo errado, mas a vida deles está dando tudo certo. Ó, biblicamente eles fazem tudo errado, coração endurecido, não ama verdadeiramente, não obedece a palavra de Deus, não dá bom testemunho, não busca adequadamente a presença do Senhor, mas a vida dele está indo muito bem. Eu vou ler de novo, o 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se. Presta atenção. Sabe que prostituição que é essa daí? Ao invés de servir a Deus, você vai servir a você, e você está dominado pelo espírito da luxúria. Está servindo ao diabo dentro da igreja. E Deus permite que as coisas deem certo para você, porque você fez a sua escolha. Sabedoria, capacidade de entender a Deus, de se render a Deus, de se sujeitar a Deus, não tem. E essa é uma realidade, concreta. O espírito da luxúria, ele propicia o engano. Para quê? Ele dá resposta para o crente. Pastora, mas isso é muito pesado. Nós não estamos falando da ação do espírito da luxúria no mundo, ok? Porque lá ele age de maneira deliberada.
Nós estamos falando da ação do espírito da luxúria dentro da igreja do Senhor Jesus. Demônios que trazem respostas para os crentes para lhe capturar a alma e as pessoas continuarem pecando dentro da igreja sem conseguir se submeter à palavra de Deus. Sujeição a Deus é uma atitude. Pastor, o que é sujeitar a Deus? É quando você obedece sem questionar. Você chegou nesse grau? Você obedece sem questionar. Peraí, deixa eu dizer de outra forma. Você sabia que tem enfrentamentos demoníacos? Porque eu não sei o que aconteceu com os crentes dessa era. Porque você vem para Cristo para vestir a armadura, para pegar a espada, para pegar o escudo, para partir para a guerra. E o apóstolo Paulo falou que a igreja guerreia contra principados, potestades, forças demoníacas nas regiões celestes. Ok? Então, peraí. Você sabia que uma vez Paulo e Silas, caminhando pela cidade, se depararam, saiu de encontro a eles uma moça. A tradução diz que ela era possessa por um espírito de adivinhação, mas a palavra grega é piton. E piton faz referência a uma casta demoníaca, uma potestade. Piton, você sabe que é uma cobra. E toda vez que a palavra fala de cobra, está falando de demônios. A figura da serpente, que engana Eva. E a característica dessa cobra é que ela mata por asfixia. Ela enrola no corpo, e conforme você expira, ela sente e comprime mais. E comprime até a pessoa não poder mais respirar. E você sabe que o oxigênio, Deus soprou nas narinas e o homem se tornou a alma vivente. O vento é um símbolo do Espírito Santo. Ou seja, há um principado que quer matar a adoração. Ele quer matar a adoração. Ele não se preocupa com louvores frenéticos. Ele não se preocupa com quão jovem é o grupo de louvor, quão arrojada é a igreja, tão quão conectada com tudo que há de moderno, com plataformas virtuais. Não, ele não está preocupado com isso. O que ele quer inibir é a adoração verdadeira. Fala, pastora, mas como que ele poderia inibir a adoração verdadeira? Quando os crentes trocam o conforto, o povo de Israel trocou o conforto, os profetas trocaram o conforto, os sacerdotes trocaram o conforto pela revelação da palavra de Deus. Você sabe o que aconteceu com Paulo e Silas, depois que Paulo expulsa esse espírito de adivinhação daquela moça? Eles são jogados na prisão. Mas você conhece o texto, eu não vou ler. Mas você sabe que à meia-noite, Paulo e Silas na prisão, algemados, fala assim, começaram a adorar. Aí você já sabe o que aconteceu. Teve um estrondo, teve um barulho muito grande, as cadeias se quebraram, as portas de ferro se abriram, o anjo do Senhor. Sabe o que o diabo quer roubar de você? Sujeição. Ele não quer que você obedeça a palavra de Deus de jeito nenhum. Sujeitar é obedecer sem questionar. E existem... peraí. Então, o que não é a sujeição? A palavra de Deus diz que é assim, mas eu vivo assim. A palavra de Deus diz como é que deve ser o interior daquele que serve o Senhor, diz ou não?
O que tem que sair do interior daquele que serve o Senhor? Fala comigo, rios de águas vivas. Se espremer você, se você passar por uma situação, se você for lançado numa prisão, o que sai de você? Ofensas, gritos, blasfêmias, desistências. Pastora, eu sirvo a Deus no meu tempo. A minha prioridade é o meu conforto. O meu tempo, do meu jeito, e da minha forma também. Nós estamos vivendo tempos que a igreja precisa discernir o espírito da luxúria e saber que ele age livremente dentro da igreja e age de maneira sutil. Lá no livro de Judas, no versículo 1, olha o que Judas escreve. Esse Judas não é o Iscariotes, é o irmão do Senhor. Assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Espera aí. A fé, ela é dada, fala comigo, pelo ouvir da palavra. Uma vez que você entendeu a palavra, você recebe uma fé. Esta fé, você precisa batalhar por ela. Por quê? Por que eu preciso de batalhar por algo que eu já recebi? Para não perder. Por quê? Presta atenção. 4. Introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Presta atenção. Dentro da igreja, tá? Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vamos lá. O que o espírito da luxúria ele faz? Entram pessoas na igreja. Essas pessoas têm por característica básica não se submeterem a Deus, mas elas não dizem isso de maneira aberta. Elas dizem que são de Deus. E elas vão dizendo que o que tem? Não, a palavra diz, não, mas Deus é misericordioso, mas Deus é bondoso. Mas aqui, hoje em dia não funciona mais assim. Não, hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de comportamento. Hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de santidade. E o que está acontecendo é uma ação satânica dentro da igreja, mas ninguém sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que a força de ação do diabo é quando ele está oculto. O que é oculto? Você não sabe que é ele que está agindo. Então, as pessoas por quem ele age são pessoas que se apresentam como pessoas amigas, pessoas que entendem as suas falhas, pessoas que são sempre prontas para te acolher, para te estender as mãos. Você assim, poxa, dentro da igreja eu sou tão só. Mas aí há alguém que sorriu para mim. E eu não consigo entender, as pessoas vêm para a igreja numa carência, mas não é carência de Deus, não. É carência de amizade, para ter amigo para viajar, amigo para sair, para ir na casa de alguém. Carência social. E querem resolver isso
exatamente dentro da igreja, onde o que te é ofertado é muito maior que isso. Não que isso não seja bom, mas é te ofertado a palavra da fé. E por esta palavra da fé você precisa batalhar. Então você precisa discernir quem é que está do teu lado, quem é que está te acolhendo, quem está te estendendo a mão, quem é que está dizendo que te entende. Quando você discerne, não, essa pessoa está sob a dominação de um espírito, 50% da força daquele espírito já foi vencida. Você já sabe que é. Foi nos dado autoridade para pisarmos, eu amo essa palavra, serpentes e escorpiões, e desfazer qualquer força do mal. No verso de número 4, o mais sério ali é que eles convertem em dissolução a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela nos é dada porque Jesus disse assim: vinde como estás. Não importa teu passado, tuas questões, tua fragilidade, a cauterização da tua mente, a tua dificuldade de entender as coisas. Ele não está preocupado com isso. O nível de engano que te governa, não, ele disse: vem assim mesmo, pode vir. Aí quando você chega, ele te recebe, e ele te dá uma coisa chamada graça. Tudo que você não merece é o que você passa a receber. Para quê? Para que, ao ser curado as tuas feridas, ao serem derrubados os enganos dentro da tua alma, a ficar muito claro para você a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, você venha se transformando. Mas essa galera aqui não. Isso é gente com 20 anos de igreja, com 30 anos de igreja, que a cada ano está pior. E se você sentar para conversar, ele diz assim: mas não, se eu for esperar casar para depois me relacionar sexualmente, com a idade que eu tenho, não. Qual é o homem que vai, sendo mulher, qual é o homem que vai aceitar isso? Não, é melhor a gente, pega o que aparece. Convertem em dissolução a graça de Deus e negam ao Deus único, dominador e Senhor. Característica desse povo: eles obedecem a seus desejos, seus ímpetos, sua vontade, sua mente, menos ao Senhor. Poderia se escrever na testa: eu, Senhor meu. Essa ação é demoníaca. E é um espírito que quer se propagar para contaminar. E você sabe qual é o efeito colateral de quem é dominado por esse espírito? Além de converter em dissolução a graça, além de negar o senhorio de Cristo, eles não conseguem reconhecer quem verdadeiramente é de Deus. Quem não é de Deus pode estar caído, derrubado, não fazendo nada, fazendo coisa contrária. Você vê assim uma prontidão em reconhecer, em honrar, em bajular. Se um caidinho se afasta do corpo, mas fulano saiu da igreja, não saiu não, fulano está decaído da graça, está contra Jesus há 500 anos, mas o olhar é: quem está errado é quem é de Deus, quem está errado é o altar. Não, tem alguma coisa errada no altar, tem alguma coisa errada nessa igreja, porque saiu A, saiu B, saiu C. Quem é que se abala com isso? Você acha que é o crente forte? Você acha que é o crente que conhece a palavra? Não. Você sabe quem é que se abala com isso? O crente fraco. O crente que não se rendeu à palavra.
O crente que não vestiu, não se revestiu do Evangelho do Senhor Jesus. É assim. Eles trabalham nas pessoas e presta atenção. Avalia comigo, faz uma coisa aí. Veja, a pessoa está caída, ela nunca fez uma oração por ninguém, Deus nunca respondeu ela não louva, e o louvor chega lá no trono e traz a presença, porque todo mundo quer um louvor que chega no trono, mas o louvor que trouxe o anjo do Senhor, na figura do próprio Jesus, que abalou aquelas prisões e quebrou aquelas grades, foi depois que Paulo e Silas perderam tudo. Presos injustamente, lançados na prisão. Eu já descrevi como é que eram as prisões, não vou fazer de novo por causa da hora, mas a pior marca das prisões brasileiras, né? Na época que os presos eram colocados em container, é fichinha perto das prisões insalubres, onde eles ficavam dentro de uma cela, presos por uma bola de ferro, e as necessidades eram feitas no mesmo lugar em que eles comiam. E à meia-noite, a meia-noite na Bíblia tem uma conotação, passa uma mensagem, é a hora mais escura. Na hora mais escura da tua vida, o que você faz? Aquela hora que você perde um ente querido, naquela hora em que tudo dá errado, naquela hora em que um amigo te vira as costas, te fere no rosto, que a tua família, ela te abandona, o que sai de dentro de você? Sabe o que eu gosto? O diabo não é de cometer erro, não. O crente erra muito mais que o diabo, mas às vezes ele comete. E ele cometeu um erro fatal. Eles colocaram Paulo e Silas na mesma prisão, cara. Ele esqueceu da lei da concordância. Quando deu meia-noite, eles desataram a adorar. E eu gosto de visualizar as cenas, sabe? Eu sempre penso que Paulo era barítono, Silas tenor. Mas quando a adoração subiu, Jesus cantou baixo. E aí tremeu o céu. E aí tremeu a terra. E aí não teve grade, não teve prisão, não teve guarda, não teve reforço. Por quê? Porque a palavra ela foi acolhida, porque a palavra ela foi aceita e acatada acima das nossas conveniências. Encantamento, queria falar sobre isso. O encantamento que o espírito da luxúria exerce. Volta e avalie comigo. A pessoa, para o reino de Deus, nunca fez nada. Chega na igreja de mão vazia, no fundo do poço, enlouquecida. Um monte de cadeia se quebra, ela se orienta, ela não morre. Ela enche as mãos de bênçãos. E quando não retribui nada para o céu, nunca reconhece Jesus, nem a palavra, nem aqueles que têm Jesus. Sempre está questionando o pastor, a pastora, o altar, ou aquele que faz. Sempre. Sempre está questionando, tem sempre um questionamento para fazer. E quando esta criatura sai da igreja, que eu acredito que é o próprio Senhor que arranca, quem é contaminado pelo Espírito fica sem entender, chocado e consternado. E diz assim, por que ele saiu? O que está acontecendo? O que será que o altar fez contra eles? O que está acontecendo? Você sabe que eu conheci muitos crentes, pastores, que tinham esse espírito e disseminavam esse espírito. Uma vez eu recebi uma proposta de um pastor, uma pastora,
Cris, pelo amor de Deus, você fica penando com esse pessoal, dá muito trabalho. Fazer essas pessoas mudar de mente. Não, pelo amor de Deus, vem cá. Vem ficar comigo. Ó, eu tenho para te oferecer um salário alto, apartamento, conta paga, carro para você andar por conta da igreja. Você não vai ter que ter esse trabalho danado que você tem. Ó, final de semana a gente vai pescar na lancha do irmão fulano, o social, cara. Uma vez num retiro, um obreiro falou assim: pastor, mas nem um vinho no retiro da igreja. O senhor bebe vinho? O senhor bebe vinho? É isso que você está me dizendo? Não, pastor, eu não bebo não, mas deixa eu te falar. Aqui, não fala não. Não fala. Aqui, porque os caras que você leu, eu fiz prova, passei com 10. Eu conheço pessoalmente. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem uma vírgula, nem um tio a gente tira das escrituras. 0. Não é 1 nem 2. Mas isso é abertamente. Mas essas sutilezas, elas vêm sem esta fala. Elas vêm em forma de um sofrimento, que eu estou na igreja há 20 anos, porque Deus nunca fez nada por mim, porque nenhuma resposta Ele me deu. Eu não entendia. Eu passei muito tempo achando que eu não era de Deus. Por quê? Quando Ele me chama para caminhar, quando Ele me chama para o ministério ordenado, eu fico exatamente 8 anos sem ter uma resposta do céu. Eu podia recorrer a qualquer pastor, qualquer obreiro, orar a madrugada inteira, a noite inteira, o ano inteiro, fazer acontecer. As pessoas que eu atendia bombava, me dava até raiva. A pessoa vinha chorar perto de mim com um problema que era desse tamanhozinho, o meu era desse tamanho e não tinha nada que resolvesse. E eu não sabia, mas estava me sendo dada a oportunidade de adorar à meia-noite. Porque quem não adora à meia-noite nunca adorou. É uma adoração que não sustenta. Geralmente as igrejas, elas se envolvem com a filantropia, né? Assistência aos carentes, tudo coisa boa. Aquele ativismo, aquele mostrar de serviço, mas que obedecer a palavra mesmo, se sujeitar à palavra mesmo, Jesus Cristo realmente ser o Senhor da sua vida, fácil para obedecer. Onde me mandar, irei. Onde me mandar, irei. Eu sou de uma época que a gente cantava isso. Se eu tiver Jesus ao lado, se por Ele auxiliado, se por Ele for guiado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Você entende isso? Aí o caminho pode ser duro, o mal pode te cercar, pode não, vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje mais de 15 pessoas jejuaram por esse culto. Vocês acreditam? Não é para se glorificar. Mais de 15 que me mandaram mensagem. Mas eu tenho que dizer uma coisa, só um nome. Não vou dizer o nome dele porque vão falar que é meu sobrinho. Só porque é o Felipe. Mas verso 5, ele diz assim:
Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Agora o verso 8. E contudo também, estes semelhantemente, fala comigo, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Ó, esses semelhantemente adormecidos. Sabia que tem gente que está dentro da igreja e é como se estivesse dormindo? Deus está falando, a palavra está falando, Deus está agindo, Deus está se movendo e ele nem entorpecidos, completamente alienados, rejeitam a dominação. Gente que não aceita a autoridade. Sabia que tem gente que não aceita a autoridade? Você sabia que Paulo diz que toda autoridade ela vem de Deus, seja do delegado, seja do representante do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, seja da igreja. Toda autoridade ela provém de Deus, mas tem gente que não tolera a autoridade, a menos que mandem nela. Se eu conseguir mandar na autoridade, aí tudo bem, mas se eu não conseguir, então eu já não aceito. Deixa eu dizer uma coisa para você. A marca do cristianismo é sujeitar-vos uns aos outros. A marca. E deixa eu dizer uma coisa. O seu Senhor ainda tem nas mãos as marcas dos cravos. Ele ainda tem na testa a marca dos espinhos. Não gostam de autoridade. Gostam de mandar, de dominar, de serem livres. É assim. Dentro da igreja eles cantam, dentro da igreja eles pregam, dentro da igreja eles falam. Dentro deles, e de verdade, eles só fazem o que eles querem. Só o que querem. Verso 10 diz assim: estes, porém, dizendo mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que é dizendo mal do que não sabem? Você sabe que a maledicência é um pecado que conduz ao inferno. Você sabe disso ou não? A maledicência, como a prostituição, como o homossexualismo, como a feitiçaria, como a idolatria, não tem diferença. E você sabe que é assim, fala mal do que não conhece. Você sabe que uma vez que a pessoa se diz cristã, a gente está falando da igreja, você nunca deveria escutar ninguém falar mal de ninguém se você não souber a origem. Nunca. Ah, eu ouvi falar, a fonte é verdadeira, mas vem cá, cadê a fonte? Você viu? Você tem certeza? Você sabe? Porque eu não posso aceitar esta acusação. É assim. O que Jesus ensinou? Toda história tem dois lados. Tem ou não tem? Geralmente o lado que conta primeiro é o lado errado. Por quê? Porque o que teme a Deus, o que é correto, não vai sair correndo para defamar ninguém. Então, se você escuta coisa que você não tem certeza, e pior, ainda passa para frente, você está escutando uma fala envenenada, contaminada pelo próprio Satanás, está aderindo a ela, se contaminando com ela e está passando ela para frente. É isso que Judas está falando. Você não pode sair aceitando qualquer coisa. Pode, não é assim que tem que
funcionar. Você precisa fazer a afirmação dos fatos. Não é isso que Jesus falou? Você tem que chamar alguém, chamar uma testemunha. É ou não é? Quando que você se deu ao trabalho de fazer isso? Não, mas você escutou. Se contaminou, deixou a dúvida entrar dentro de você e você ainda passou para frente. Naquilo que naturalmente conhece. O que é isso? É assim. Como é que a gente vê pessoas, né? Eu demorei a ver pessoas, ainda apanho para ver pessoas. Mas assim, uma coisa básica. Um líder, seja da intercessão, do louvor, do ministério infantil, um secretário, tanto faz. Se quando ele vai falar com a liderança que está acima dele, ele é toda educação. Não, sim, não. Quando ele vai falar com alguém que ele pensa que está abaixo dele, ou que não é relevante para a vida dele, ele trata na ferradura, na estocada. Não, peraí. Claramente, algo de errado não está certo. Vocês estão entendendo que há a dominação dentro das igrejas por um espírito de luxúria? Você está entendendo que essas pessoas elas não dizem de cara que são endemoniadas, elas se apresentam como alguém legal, alguém que entende, alguém que sabe, alguém que se apresenta como íntimo do altar. Não, pastora, eu achei que fosse sua melhor amiga, que trocava figurinha com você. Eu, mano, mas não. Todo mundo tem a proximidade ao meu coração, mas espera aí, sabe? Essas pessoas, elas querem mostrar uma intimidade que elas não têm, exatamente para te encantar, exatamente para te enredar e exatamente para você não conseguir discernir o que a palavra de Deus diz, para que você não consiga reconhecer as verdadeiras autoridades de Deus. O 11 diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram pela condição do Coré. Meu Deus, vamos lá. O que é o caminho do Caim? São pessoas que ficam olhando a maneira que o outro se relaciona com Deus. Não é isso que o Caim fez? Ele ficou revoltado porque Deus aceitou a oferta do Abel. Não é porque não aceitou a dele exatamente, mas porque aceitou a do Abel. Aqui, a pessoa... Posso dar um conselho do coração? Se você vê que alguém é de Deus, não se meta no relacionamento dessa pessoa com Deus. Não cai na besteira. Não, mas ela é fanática. Não, mas ela é doida. Não, mas não precisa disso. Peraí, é a pessoa e Deus. Não pega esse caminho. Não pegue esse caminho de ficar questionando a maneira que o outro cultua, a maneira que o outro canta, a maneira que o outro ora, quanto tempo ele ora, como ele vive a sua fé. Desenvolva a sua. Foram pelo caminho de Balaão. Você sabe qual é o caminho de Balaão? São pessoas que colocam tropeço para que os outros caiam. Você sabia que tem gente que pegam esse caminho? Que o Balaão, não conseguindo amaldiçoar o povo de Deus, deu um conselho para o Balaque mandar prostitutas culticas, que se o povo de Deus se envolvesse com elas, o próprio Deus nos destruiria. Pessoas que ficam criando tropeço. Tem gente que cria tropeço para criança, tropeço para adolescente, tropeço para jovem, tropeço para ministérios inteiros. E a
e a contradição do Coré? Você sabe qual é a contradição do Coré? Sabe qual foi o grande questionamento do Coré? Eu vou falar uma coisa que talvez você vai ficar revoltado, mas não sou eu, é a Bíblia, eu tenho que dizer. O Coré, ele fez o seguinte questionamento: por que Deus só fala com Moisés? Ele também fala com a gente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Real. Pastora, Deus tem preferência? O que você acha? João era o discípulo que Jesus mais? João era o discípulo que Jesus mais? Amava? Era verdade que do mesmo jeito que Deus falava com Moisés, falaria com eles? Não. Sabe o que nós somos iguais? Ele morreu por nós igual, Ele nos salva igual, Ele nos resgatou igual, e Ele nos chama para junto dele igual. Mas fora isso não tem mais nada igual. E sim, Deus fala com pessoas da maneira que não vai falar com você. E não pegue o caminho de questionar. Não pegue. Porque há um domínio de luxúria dentro da igreja, para que você não consiga reconhecer com quem Deus mais fala. É real. É real. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sei lá por quê. Sei lá por quê. Quando Deus quer, Ele mostra, Ele diz. Quando Ele não quer, Ele não mostra. Mas a verdade sim, Ele fala com pessoas. Assim como a diferença, né, entre o brilho das estrelas, a diferença de unção e unção. A gente precisa entender que esse espírito... Você já viu alguém dizer assim, mas ela não é só uma comedora de arroz e feijão? Já ouviu? É pessoa com a mente dominada por esse espírito. Come arroz e feijão, mas... come arroz e feijão, mas é este mas que o diabo não quer que a igreja enxergue. Sabe o que ele não dá conta de enxergar? Jesus no outro. Não dá conta de enxergar. Ver que o outro tem um amor que Jesus tem uma habilidade que Jesus tem um conhecimento que Jesus tem um dom que Jesus tem. Por quê? Porque ele não quer se submeter às pessoas. Entendeu? No verso 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. A única pessoa que eles obedecem? Eles mesmos. A maldade deles mesmos, as convicções deles mesmos e o jeito deles mesmos. Sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelo vento, de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Dá uma olhada para essa turma e vê se não é assim. Hoje está aqui, amanhã está acolá, hoje crê, amanhã não crê, hoje amanhã não é. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Se não são exatamente assim. O verso 16 diz assim: estes são murmuradores e queixosos da sua sorte. Eu vou ler de novo, tá? Estes são murmuradores e queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse,
Mas vós, amados, lembrai-vos as palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais e que não têm espírito. Esse sensual aqui não é de sensualidade física, não. São pessoas que seguem as inclinações da sua alma. E eu vou falar só uma delas, porque eu vou falar como viciada em tratamento. Anônima não estou revelando, né? Mas viciada em tratamento, sujeito a quedas, de experiência própria. Dó. Você tem dó dos outros? Tem dó? Eu vou falar como experiência. Dó. Dó não é um sentimento de Deus. Por quê? Quando você tem dó, você está vendo um lado só, de alguém que só vê a sua própria dor e não vê o restante. E você está comprando aquela ideia, aquele conceito fragmentado. Eu tive uma experiência com dó com a pastora Leite, orando com ela à noite, numa das vigílias, e o Senhor mostrou alguém com um espírito muito ruim para derrubar a criança, fazer uma desgraça. E ela falou assim: vamos pegar que eu vou quebrar. Eu falei: não, coitado, Cristo, pelo amor de Deus, é o Senhor que estava. Não, eu vou, mas se você for, eu vou te repreender. Por Deus, pode perguntar para ela. E depois você não sabe a desgraça que essa pessoa só não fez completa, porque ela foi lá e deu umas quebradinhas comigo, falando: não. Você é uma pessoa que tem dó dos outros. Isso é um problema da tua alma. Tem nada a ver com Deus. Deus tem compaixão. E a compaixão abrange a história toda. Você é uma pessoa que tem gente que ela é treinada para atiçar o dó das pessoas. E quando você tem dó, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas se especializam. Eu estou falando sério. Deus, Ele cuida de mim. Só chega aqui para mim chorando. Eu encontro sempre com alguém, né? Você viu falando comigo? Como é que tá? Sorrindo, feliz, cheio de bolsa, alegremente cantando. Eu falo: mas gente, toda vez que vem falar comigo, já sei, a brecha é o dó. Qual que é a brecha? Enquanto você tiver dó, você vai ser enganado. Para finalizar, Hebreus capítulo 5. É verso 13, Josué, eu coloquei, acho que é. Hebreus 5, 13. Não tem outro jeito, tá? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Vou ler de novo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Ou você vive a palavra, pratica a palavra, e pelos sentidos você vai discernir. Pastora, como assim? Como assim? Alguém já te usou e te jogou fora? Já aconteceu isso com você? Já? Ah, que bom.
Aí você, praticando a palavra, você localiza, identifica. Quando vier de novo, você vai, não, peraí. Antes de ir entregando tudo, antes de ir confiando, vamos olhar segundo a palavra. Por quê? Em 1 de Coríntios, se eu não estou enganada, 1 de Coríntios capítulo 12, só o verso 10, esse espírito só é discernido através de um dom espiritual. E a outra operação de maravilhas, aqui Paulo está falando dos dons espirituais, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Vamos ler de novo? E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pastora, como é que se dá esse dom de discernir espírito? Pela palavra. Nós fizemos o caminho disso. Submete a palavra, conhece a palavra, vive a palavra e você vai discernir. Não conhece a palavra, não se submete à palavra, não ama a palavra, rejeita a palavra, vai ficar sendo atendido por um demônio dentro da igreja, para ter a mente dominada e cauterizada, e não vai reconhecer sequer quem é de Deus. Vai reconhecer todos os endemoniados, vai ficar do lado dos endemoniados, vai se identificar com os endemoniados, se solidarizar com os endemoniados, ou seja, vai ficar num lugar espiritual que não tem saída. Nós vivemos presta atenção, nós vivemos uma época em que Deus quer abrir portas para a igreja. É real. Deus tem coisas grandes para entregar para a igreja. Mas não é para você cultuar no lugar dele. É para você servi-lo com tudo que você tem. Que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade aos vossos corações. Coloque de pé. E eu queria fazer uma oração pela igreja de Jesus. Se você é a igreja de Jesus, então levanta sua mão direita para o alto. Eleva o teu espírito até o espírito do eterno agora, se você crê. Eleva o teu espírito até o espírito do eterno. Pergunta para ele, Senhor, eu me submeto à palavra. O que é a palavra de Deus para você? Aliás, você já teve um encontro com a palavra como palavra? Pastor, o que é ter um encontro com a palavra como palavra? Nada me alegra se não for conforme a palavra. Nada. Eu posso ter facilidades, eu posso ter promoções, eu posso ter reconhecimento, o dinheiro pode vir rápido, uma sonegaçãozinha aqui. Ah, não sou traficante. Eu faço uns contatos. Eu faço umas entregas. Não, eu só sou amigo do traficante. Ah, é? É meu melhor, é meu brother. É? Pois é. Pois é. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Fala com o Senhor agora. Eu quero me encontrar contigo. Senhor, tu sabes. Apresenta para Ele a tua mente. Eu não conheço a tua mente. As resistências que você tem à palavra, os ódios que você sente, está querendo mandar em mim. É a palavra. Não é ninguém. Eu não quero mandar em você nem na tua vida. Mas é a palavra. E ela vem para mim, ela vem para você. E ela traz para mim, para você, a inscrição no livro da vida.
ela traz para dentro de mim, para dentro de você, a presença do Espírito do Eterno. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É Ele que habita o seu interior. É o Deus que está na terra, o Espírito Santo. E Ele está envolvido com o seu íntimo. Ele trabalha nas suas marcas, nas suas dores. Ele trabalha na construção da tua mente. Ele trabalha no manifestar dos seus sentimentos. Ele quer quebrar milhões de prisões. Ele quer te fazer chegar à Assembleia dos Santos. Ele quer te fazer chegar a Jerusalém Celestial, a presença do Deus eterno. Aleluia. Entrega para Ele. Fala: Senhor, eu quero reconhecer que eu já conheço, mas não me rendo. É sobre isso que o Espírito Santo quer tratar com essa igreja. E fala: Senhor, como igreja, nós queremos te pedir, quebra as raízes de contaminação. Você entendeu que o espírito da luxúria, ele se manifesta de maneira oculta. A pessoa que chega perto de você é sempre legal, inteligente, amiga, mão estendida, te atende, te entende, é companhia para você. Fala: pastora, mas eu não entendo, as coisas estão dando tão certo. Fala: Senhor, eu não quero ser atendido por ídolos. Fala: eu não quero ser atendido por ídolos. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero que seja quebrado sobre mim. Fala com Ele: quebra sobre mim. Quebra sobre mim. Olha, eu quero falar de ruindades que tu sabe que é. Quem é ruim sabe que é. Você sabe que você é mau, que você é vingativo. Você sabe. Aqui, toda vez que você tem que fazer um esforço, que você tem que pagar alguma coisa, você é possuído por um espírito de revolta e de ira. O trabalho te dá um cansaço e uma revolta. Pelo amor de Deus. O mestre falou que quanto mais autoridade, mais toalha amarrada na cintura e bacia na mão você teria que ter. Ele falou isso. Fala: Senhor, eu quero que nesta noite sejam quebradas cordas. Me desliga do ídolo, visita o meu coração, quebra as raízes de contaminação desta igreja, por onde potestades têm resistido esta igreja, lá nas regiões celestiais. Fala com Ele. Fala: Senhor, eu sou parte de um corpo, e eu sei que o Espírito Santo ele vai na frente desse corpo. Pai, eu quero te apresentar as pessoas que têm jejuado. Muita gente tem jejuado pelos cultos de terça, pelos cultos de sexta, pela terapia. Pessoas têm jejuado pelo culto de domingo. Pessoas jejuarão pelo retiro. Pai, essa igreja, ela vai se aproximar do lugar sagrado. Essa igreja, ela vai desenvolver prazer em orar, em falar contigo. Deixa eu te dar uma pista: quanto mais você orar, mais o demônio vai se levantar. E quanto mais ele se levantar, mais você sabe que está avançando. Porque o levantar do inferno não impede você de conquistar aquilo que Deus tem para você. Você entendeu essa parte ou não? Pastora, é assim: quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu me santificar, quanto mais eu me dispor a trabalhar, quanto mais eu me confessar, quanto mais o inferno vai se levantar. Quanto mais problemas, quanto mais dificuldades, mas não se preocupe, porque o Senhor da guerra está do teu lado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Ele põe termo à guerra. Pode deixar que Ele não vai te deixar perder. Porque Ele é o seu Senhor. E Ele triunfou na batalha. Ele não perde batalha. Ele é o grande general de guerra.
Senhor, tira todo encantamento. É você que vai orar. Senhor, arranca todo encantamento, todo conhecimento errado, todo espírito que me engana no meu temperamento. Ah, não, Senhor, eu não sou o Senhor de mim mesmo. Tu és. Fala na presença dele, porque tem anjos vindo para a terra por causa da tua oração. Aleluia. Você está entendendo? Aqui, dá trabalho para o anjo. Fala com Deus agora sobre a tua mente. Fala com Deus sobre a tua murmuração, sobre a dó que você tem de você. Está errado. Essa pena que você tem de você, essa imagem que você tem de você, pequenininho, feio, humilhado, menosprezado, sofrido. Ei, é mentira. É mentira. Você está olhando um lado só e o outro. Ele morreria só por você. Se só você aceitá-lo, é só você que entrará no reino da sua justiça. Quebra o domínio deste demônio, quebra o encantamento, o enfeitiçamento. Fala, Senhor, ele age através de mentiras. Você é uma pessoa que mente. Tem gente que mente à toa, não percebe que é um vício. Fala, Senhor, eu quero parar de mentir. Eu não quero mentir nem em coisas pequenas, eu não quero mentir nem em coisas simples. Fala com ele agora. Fala, desce sobre mim. Coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Eu vou pedir a pastora Priscila para fazer essa oração. Fala, Senhor, coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Fala, Senhor, essa falta de amor, esse oco, esse medo, essa acomodação, essa ruindade, gente que não consegue falar a verdade nem para si mesmo. Você acha mesmo que o altar não sabe quem você é? Que o altar não sabe o que é que você fez? Você acha mesmo? Você não crê no dom de Deus que habita esse lugar? Fala, Senhor, a minha mente, as vergonhas, presta atenção, nem culpa, nem vergonha, nem medo, nem dó, nem timidez, nada pode te impedir de fazer o que ele te destinou para fazer. Você não vai colocar a mão na tua cabeça, não, você vai pedir para ele colocar. Fala, Senhor, coloca a tua mão, e a pastora Priscila vai fazer essa oração. Deus forte, Deus justo e verdadeiro, nós entramos, ó Pai, na tua presença nesse momento. E pedimos ao Senhor que pela tua misericórdia o Senhor nos alcance nesse momento. Meu Deus, coloque a tua mão de poder sobre as nossas cabeças, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos, meu Deus, apresentar para ti, meu Deus, a realidade do nosso coração. O Senhor conhece, mas nós sabemos, ó Pai, que só o Senhor tem poder de mudar e de transformar. Meu Deus, que sem o Senhor é em vão qualquer tentativa. E nós estamos declarando isso diante do Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar nesse momento. Ajuda, meu Deus, a dizer não, meu Pai, aos nossos próprios pensamentos. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a dizer não quando, meu Pai, a nossa mente duvidar da tua voz, quando a nossa mente duvidar do seu comando e da tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a nos erguer em ti. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, toda maledicência que há no nosso ser. Meu Deus, toda maledicência que conduz, meu Pai, as nossas atitudes. E que o Senhor venha nos perdoar nesta noite. Porque
Diga assim comigo: Senhor meu Deus, visita a minha vida e a minha família. Visita esta igreja em todos os seus ministérios. Onde há um assentamento, uma conclusão, onde há domínio desse espírito de luxúria dos meus filhos, em mim, dentro dessa igreja, manda fogo do céu. Fala mais perto, manda fogo do céu. Mais perto, manda fogo do céu. Vai fazendo secar toda a raiz, apaga da memória dos meus filhos, irmãos, amigos, parentes, toda mentira, vida do inferno. Fala, Espírito Santo, não desiste deste lugar. Perdoa pelas vezes que não ouvimos a tua voz, que não nos submetemos à tua vontade. Põe a sua mão sobre o seu coração agora. Pede para ele encher o seu coração. Enche o meu coração, Senhor. O Ministério de Louvor vai terminar essa reunião cantando só o coro daquela canção que diz: vinde ao meu coração, ó Cristo. E você vai orar. O Ministério de Louvor vai cantar, mas você vai orar. E você vai chamar ele para dentro do seu coração. Primeiro lugar, tá? Lugar mais alto e mais forte. Primeiro lugar. Chama ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Venha ao meu coração, ó Cristo. Convida ele. Nele tenho pra ti um lugar. Com fé. Venha ao meu coração, ó Cristo. Vem, nele podes pra sempre morar. Venha ao meu coração, ó Cristo. Nele tenho pra ti um lugar. Venha ao meu coração, ó Cristo. Vem, nele podes pra sempre morar. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos de pessoas para intercederem pelo culto de terça-feira. E se o Senhor tocar no teu coração, não diga não. Manda mensagem para mim, que é para eu te incluir nas